Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. Iniciando, portanto, essa mensagem da palavra do Senhor com o título Barnabé, exemplo de um seguidor de Cristo. E diz a palavra: era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todas as pessoas havia abundante graça. Não havia, pois, entre essas pessoas necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui está esse trecho da palavra de Deus que mostra, portanto, a vontade, que mostra o desejo de um povo que serve a Deus, seguir fielmente, andar nos caminhos santos do Senhor. Barnabé, um exemplo de um seguidor de Cristo. O nome Barnabé aparece em 4 livros da Bíblia, inclusive mais de 20 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Este homem teve uma infância positiva, glória a Deus, uma infância entre os cristãos primitivos na época, e serve como um excelente exemplo para qualquer pessoa que deseja servir a Deus, glória a Deus. Isso é muito importante. Então vamos considerar alguns fatos importantes da vida de Barnabé. Por exemplo, Barnabé foi generoso. Aí um exemplo maravilhoso, que muitos cristãos hoje não são generosos. Então a primeira citação do nome deste homem diz que ele vendeu um campo e doou o dinheiro para ajudar os irmãos necessitados da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 4, 32 a 37, o qual nós fizemos a leitura. Este ato foi um exemplo da atitude aqui demonstrada por muitos dos cristãos primitivos, que deram liberalmente para ajudar uns aos outros, diferente do egoísmo e interesse próprio que domina a vida de muitas pessoas. Barnabé foi totalmente diferente. Será que teria algum pastor, algum dirigente pela aí que tomaria, portanto, esse exemplo de Barnabé, que estava bem diferente do egoísmo e interesse próprio que domina a vida de muitas? Barnabé é outro discípulo no início da igreja, mostrando o amor, um amor sacrificial que Jesus ensinou. Barnabé, glória a Deus, consolava os irmãos. Atos 4:36 nos mostra a palavra do Senhor, que ele era um tipo de pessoa que consolava. Nos diz, deixa bem claro no versículo 36. Então Josué, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Aleluia. Então, em Atos capítulo 4:36, relata um fato interessante. O nome original deste homem foi José, mas os apóstolos o chamavam de Barnabé, que significa filho de exortação ou filho de consolação. Aleluia. Atos 4:36. Que apelido bom, não é isso? Filho de Deus, filho de exortação, filho da consolação, um apelido muito bom. Obviamente este homem não vivia atacando e caluniando os outros. Ele encorajava e confortava com suas palavras e suas atitudes. Vejamos bem que ele, falando de Cristo, a verdade, que é o nosso caso aqui, tomando como base exemplo de Barnabé, um seguidor de Cristo, seguindo ao Senhor, trazendo a verdade. O programa é a verdade que você precisa saber, para falar essa verdade a qual você precisa ter no seu coração, de que Satanás veio matar, roubar, destruir, e Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E se você não aceita essa palavra, fica muito difícil para você chegar à pátria celestial. Exemplo mais ainda de Barnabé, que deu oportunidades para pessoas quando os outros não confiavam mais. Quando o terrível perseguidor Saulo, que foi o apóstolo Paulo,
ele era um perseguidor terrível naquela época, mais conhecido como Paulo, se converteu. Ele, graças a Deus, que Deus não retribuiu a ele o mal que ele fazia à igreja, mas deu a salvação a ele. Então, ele perseguiu os cristãos, muitos cristãos eles duvidavam da sua sinceridade e temiam este homem perigoso. Já imaginou? Um elemento que mata cristão, que mata gente, um assassino, de repente ele se converte a Cristo, todo mundo fica com cuidado, até na hora de orar. Agora, poucos dias, passou aí nos jornais, televisão e outros meios de comunicação nas internets, nas redes sociais, em que alguém diria que era crente. Vai para casa de um casal, chega lá, convida para orar, na hora que levanta a mão, fecha os olhos e tacou a faca no rapaz, na moça lá e matou. Quer dizer, imaginemos a situação hoje aqui. Vem esse rapaz aqui, Saulo de Tarso era matador de gente, era ruim demais, aí disse que era crente. E Barnabé ficou com cuidado nele. Mas Barnabé lhe deu seu voto de confiança. E os apóstolos em Jerusalém aceitaram sua recomendação. Lá em Atos capítulo 9, versículo 26 até o versículo 30, nos mostra a palavra de Deus, que ele deu, portanto, essa oportunidade. E isso é importante, a gente dar oportunidade, voto de confiança para essas pessoas. Diz assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, já pensou? O homem era corajoso, o trouxe aos apóstolos e contou como no caminho ele viria a dar ao testemunho e falava de Deus, como em Damasco falara também exatamente no nome do Senhor. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, já aqui no versículo 30, culminando o nosso assunto, sabendo, porém, os irmãos o acompanhavam e o enviaram a Tarso. Então, eles acreditaram, eles confiaram. Foi um passo importante na carreira deste homem chamado apóstolo Paulo. Depois preparou a muitas pessoas em diversas nações e escreveu, glória a Deus, 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 13 livros foram escritos por Paulo no livro do Novo Testamento. Você se lembra, vocês não conhecem? Vá observar as cartas, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aí vai aos Romanos, meu Deus do céu, são 13. Então, o segundo episódio foi depois de uma decepção que Paulo e Barnabé sofreu na sua primeira viagem missionária. Pregadores na primeira parte da viagem, mas desistiu quando chegaram a um trecho especialmente difícil. Paulo perdeu a confiança em João Marcos, mas Barnabé lhe deu uma segunda chance. Como o homem era preparado, esse Barnabé. Isso, Atos capítulo 15, versículo 37, diz a palavra de Deus que ele, Paulo, começou a desconfiar daquele João Marcos, mas o João Marcos era perigoso também. Aí vem esse homem, Barnabé, que é um homem de Deus, e aconselha ele para continuar. Sem dúvida, esta paciência de Barnabé contribuiu ao crescimento de João Marcos, glória a Deus, que mais tarde escreveu um dos relatos na vida de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Marcos. Olha aí, viu? O Evangelho segundo Marcos, foi ele que escreveu. Se ele não tivesse a paciência, não tinha ganho o homem. E também ele nos diz aqui, e até se tornou útil para Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz que ele era muito útil no Evangelho. Quer dizer, é isso. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que recebem, tem outros que não recebem. Mas todos quanto vierem a mim, disse Jesus, se tornarão filhos de Deus, porque os quais creem no meu nome. Então venha para Cristo. Não venha para a igreja apenas por denominação, mas venha para Cristo. Leia a Bíblia, aceite ao Senhor. Barnabé não era perfeito. Apesar de ser um excelente exemplo, Barnabé era um homem humano e capaz de errar. Mas até a maneira que Paulo comenta sobre uma falha deste homem, sugere
que não tenha sido comum. Quando Pedro se separou dos gentios em Antioquia, outros foram influenciados por seu erro. É o que nos diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Por isso que tem um provérbio que diz que uma ovelha ruim coloca um rebanho a perder. Escutou um elemento ruim, seguindo o elemento ruim. Meu irmão, nós temos que vigiar. Jesus disse, orar e vigiar para não cair em tentação. Este relato nos ensina uma lição importante a qualquer um. Qualquer um pode ser induzido ao erro se não ficar sempre atento. É comum confiar em líderes e muitas pessoas confiam cegamente neles. É o que nós acabamos de escrever aqui. Nesse caso, Barnabé confiou em um dos apóstolos, o próprio Pedro, e foi induzido ao erro. Sempre devemos lembrar as palavras de Jesus, que diz lá em Mateus 15:14. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, no barranco. Meu irmão, tenha cuidado. Se grandes heróis da fé como Pedro e Barnabé erraram, qualquer líder religioso hoje pode se desviar da verdade. Se seguirmos cegamente ele também, cairemos junto com ele no buraco. Temos que ler a Bíblia. Temos que estar de acordo com o que diz o ensinamento de Cristo. José Barnabé, filho de exortação, deixou um excelente exemplo, glória a Deus, por meio de uma vida dedicada ao Senhor e aos outros homens. Seguia Jesus e ensinava os outros a andarem no mesmo caminho. Aleluia! É isso, vamos seguir a Cristo. Exemplos de Barnabé, exemplos de muitos outros homens de Deus, mas se lembre que o exemplo maior, o caminho é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Seguir a Cristo é exatamente seguir no meio da turbulência, das dificuldades, dos problemas. Lembremos-nos que quando os apóstolos foram ao encontro do Senhor, Jesus andando por cima das águas, ali a turbulência veio. Alguém disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Pedro, aleluia, falou essas palavras e Jesus disse, vem. E ele foi. No caminho que aconteceu, ele ia afundando, faltou-lhe a fé. Jesus marcha para ele clamou, porque duvidaste, homem de pequena fé, e ali disse, socorre-me, Senhor, e Jesus o socorreu. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, lembremos-nos que temos que seguir os passos de Jesus, o caminho que nos conduz às mansões celestiais. Falamos aqui de Barnabé, falamos aqui de Pedro, de Paulo, de João Paulo, de outros, falamos de tantos, mas na verdade o caminho é Cristo. Esses foram homens que seguiram e alcançaram a paz. Você quer ser feliz? Siga os passos de Jesus Cristo, será feliz para a eternidade. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te peço em nome de Jesus que o Senhor estenda a sua mão para abençoar todos aqueles que nos ouvem neste horário, Pai. Derrama a tua bênção, faz com que cada um compreenda a tua palavra, entenda o teu evangelho, Senhor, e queremos, meu Pai, que o nome santo do Senhor, o Senhor toque na vida dessas pessoas que nos ouvem e elas sejam libertas para a glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus, Pai, te suplicamos, nós te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém.